Pessoas me dizem, eu era espírita, mas o presidente da casa era um homem de mau caráter, aí eu abandonei. Eu digo, mas você não era espírita coisa nenhuma. Você era frequentador e admirador do presidente, que tem a ver com a medicina, com o médico ladrão, as leis e justiça com o advogado inescrupuloso, a ética com pessoas degradantes. Não tem nada. Porque a ética é uma proposta. Nós é que somos os éticos. Da mesma forma, a lei é posta, mas ela é subjetiva. Nós é que tornamos a lei uma realidade, obedecendo àqueles limites. Se uma pessoa deixou o espiritismo ou o catolicismo, porque o padre fez isso, fez aquilo, o pastor fez aquilo, a pessoa não era religioso daquele setor, era um frequentador descompromissado. Porque na escola de samba, se o presidente age mal, a pessoa não larga a escola de samba, bota o presidente para fora. É a mesma coisa assim no centro espírita. O indivíduo não tem caráter e dá maus exemplos, reúne a diretoria e põe para fora. Porque ninguém é obrigado a ser dirigido por incapazes ou pessoas que não têm condições de trabalhar conosco. Então não é justificativa. Quantas pessoas nós conhecemos a vida inteira e de repente descobrimos que elas não são aquilo que pensávamos. E nada obstante, continuamos amigos. Porque nós não somos amigos do interesse, nós somos amigos da pessoa. Se tratar de uma pessoa que mereça respeito, a gente pode perguntar, fulano, por que você abandonou? Por que você agora não vai mais ao centro? Ah, não vou porque o presidente... Não, eu não estou querendo saber da vida do presidente, eu quero saber da sua vida. Porque no espiritismo não manda que você siga ninguém. Nós não temos líder, nós não temos graduação. Este aqui é o príncipe dos espíritas, este aqui é o portador de recado. Não. Ele é espírita, é uma palavra apenas. Não tem qualificativo. O substantivo é espírita, define a pessoa que tem convicções do espiritismo. E o mau exemplo, vamos dizer, se Chico Xavier, de repente, aos 90 anos, se casasse e fosse para uma balada e me contasse, eu dizia assim, enlouqueceu. Ele tem o direito de enlouquecer, por que não? O espiritismo não impede que nossos neurônios enlouqueçam. Se eu, por exemplo, trouxer algum ato aqui reprochável, o dever dos senhores é me chamar a atenção. Porque eu não sou líder responsável pela alma dos senhores, não, eu sou responsável pela minha alma. A mim foi dada a tarefa de expor e praticar. Agora eu pratico se quiser. Se aquilo que eu exponho me convence, eu me dobro. Mas se não me convence, eu fico nesse mais ou menos. Eu tenho amigos que são frequentadores há 30 anos. E aí te pergunta, então, como vai? Já é espírita? Não, estou meditando. Ele vai terminar de meditar depois de morto. Porque se em 30 anos não meditou o suficiente, é um leviano. Quando o espiritismo me chegou às portas, eu parei tudo e fui saber o que é isso. Disseram, tem que ler, tem que conhecer. Porque se eu convido os senhores para uma análise de química, os senhores vão perguntar quais são as substâncias. Eu conheço, por exemplo, o ácido tal, mas não conheço o ácido qual. Qual é a fórmula do ácido sulfúrico, mas também a fórmula da água? Eu tenho que saber o que estou trabalhando. Se eu estou na mediunidade, eu não sou como muitas pessoas que arranjam um pouco de fantasia, se adornam de penas de pavão para mostrar que são importantes. Quer dizer, eu não acredito muito não, mas até que falo para o intermédio. Conversa fiada. Se fala é porque crê. Se não crê, é um farsante. Porque eu não creio numa coisa que faço para os outros. O que é que eu sou? Um farsante. E a gente tem que acabar com a farsa. A gente tem que investigar para poder desmistificar. Eu conheço um caso muito interessante. Eu tenho um amigo que ele nasceu para ser do contra. Vamos dizer que se o sol nascer meia-noite, ele diz assim, não é o sol nem nada, é uma lua nova. Ele é incrível. Se a gente diz assim, olha, mas está chovendo, ele diz, não é chovendo, é uma chuvinha. Ele sempre corrige de qualquer jeito. E então apareceu um médium
E esse médium apareceu, o povo achou louco, já está fazendo milagre, ele fala muito bem, ele recebe um guia, o guia beija o povo. Eu jamais vi um guia beijar o povo, mas o que o guia quer beijo? Ele não tem sensação, não tem carne. O beijo do guia é uma vibração de ternura que a gente esplende, com uma vibração também de ódio, que a gente se inteiriça. E então, esse médium começou a curar, que o povo adora a cura. Eu sou doente há 2 anos, já fui a quase 20 médicos, já estive em vários hospitais. E quando termino, eu pergunto assim, qual é o meu diagnóstico? Bem, quer dizer, nós pensamos, eu digo, não é isso não. Aí eu guardo a doença para o próximo capítulo. Faz lembrar a sessão de romance da Globo, aqueles romances lindos, mexicanos, que todo mundo chora, aquela coisa toda. Pois bem, então esse apareceu fazendo curas, mandavam cartas, tuberculose, câncer, a pessoa desencarnada. E o meu amigo, que é temperamental e não é um homem crente, porque não é um homem de valor, ele não para pensar. Ele vai levando, se lê uma coisa bonita, ele é aquilo. Depois lê uma mais bonita, ele muda. Então, é o direito que tem. Ele veio um dia e me disse assim, olha, Divaldo, eu testei o tal do médium. Eu disse, mas como testou? Eu peguei 5 folhas de papel e escrevi uma doença imaginária. Pus a carta no correio com resposta e recebi resposta. Por exemplo, olha aqui. Anton de Matos Silva, 12 anos, sofre de uma doença tal. Veio o remédio, mas Anton é meu gato. É meu gato. Meu gato chama Anton. No começo, quando começaram a botar nomes próprios em gato, eu digo assim, e o que é que... Não, o guia receitou o gato como se fosse uma pessoa. Eu digo, não, isso é conclusão sua. Quis amenizar, disse, não. Ainda tem pior. Peço notícias de minha mãe que desencarnou em tal data, Maria Angélica de Jesus. E veio a mensagem dela. Eu acho que nem tive mãe. Eu não conheci minha mãe, não conheci meu pai, não conheci ninguém. Sou vida torta e esse nome não existe, portanto é mentira. Isso é mentira, mistificação. Eu disse, daí? Ele disse, pois é, o espiritismo tem mistificação. Eu digo, não. Isso começa que você não é um bom investigador. Porque o bom investigador não averigua a mentira, ele busca a verdade. E você foi na busca da mentira, porque é também mentiroso. É da psicologia. Eu só procuro o que me diz respeito. Se eu tenho ciúme de outro, se eu tenho mágoa, é bem provável que seja um sentimento muito pessoal. Muito bem. E o fato de você não ter mãe, não ter nada, você achincalha, porque isso lhe faz bem ao ego. Pois eu tenho pai, tenho mãe, tive avô, não conheci, mas não faz diferença. E fiquei meditando e cheguei a uma conclusão. Eu, por exemplo, desde que nasci, como sal e açúcar. A medicina diz que existem 4 produtos brancos que são 4 venenos. O açúcar, o sal, a cocaína, etc. Então, que quem toma açúcar está em perigo, quem come sal está em perigo. Estou com 96 anos de sal. Estou salgadérrimo, não é? E estou docíssimo. E não gosto de doce. Todo mundo adora. E às vezes passo mal porque a pessoa gentilmente diz, mas fui eu que fiz essa torta. Eu adoro torta, eu gosto de certo. Chega de tanta gente torta na minha vida. É uma questão de aptidão e de organização. No entanto, eu tenho um irmão que é diabético. Não pode nem ouvir a palavra açúcar, porque a pressão sobe. É uma questão de constituição. E agora, de repente, eu prefiro não comer mais açúcar ou não tomar sal. É uma tragédia. Eu estava dado no hospital e então veio o almoço. Quando dei a primeira colherada, eu disse, diga à conselheira que eu não tenho diabetes, não. Eu vim tratar de um calo. E calo gosta muito de açúcar, que ela pode encher a minha tacinha de açúcar. Como eu não gosto muito do açúcar em si, dieta. Quando apareceram esses produtos dietéticos, eu aderi em 1956. Os açucareiros
disseram que esse produto levava ao câncer. Silvio Santos mandou buscar não sei quem para provar que açúcar matava, outro que açúcar não matava, pão para poder botar aquela substância. Foi um auê nesse pobre país. E eu tomei pão, porque lá em casa, no dia que não tinha abóbora cozida, tinha pão da semana passada. E a gente torrava, dava a impressão que era da próxima semana. Adoro pão. E então um amigo meu disse assim, se você comer pão, você engorda. Eu digo, mas eu não quero emagrecer. Eu quero estar com um corpinho de toureiro, aquela gracinha, não é? Agora toureiro aposentado. Porque imagina eu com 96 anos e aquela gracinha de corpo. Para quê? Eu pergunto assim, para quê? Olha que corpinho. Vai botar no lixo este corpinho, que ele está aí na base de tanto remédio, de tanta coisa, e ter a infelicidade, não come isso porque engorda, não come aquilo porque engorda. Que vida é? Come e não engorda. Come com método. A questão é educativa. Nosso corpo foi preparado como laboratório químico. Ele transforma ácidos em álcalis. Ele modifica a estrutura das substâncias. Eu não como pão, eu não como açúcar, mas como pão. O pão é açúcar. Então, direto, é termos uma vida normal, saudável mental. E então, a partir de amanhã, eu não posso mais comer qualquer coisa que tenha açúcar. E bem pouca coisa não tem açúcar, porque se a fruta tem sacarose, que o organismo transforma em açúcar, dá na mesma coisa. Então, se eu for agora me submeter a não comer açúcar, é uma barbaridade. Meu organismo vai adoecer, porque ele está acostumado, a sua constituição é fabricada para essa substância, para aquela não. Muita gente adora melancia. Eu não posso ver melancia. Se eu olhar muito tempo a melancia, eu tenho um problema de estômago. E nunca eu comi melancia. Mas uma vez eu digo, eu não gosto disso, mas deixa ver como é. E melancia que é grande, é barata, né? A gente pode comprar uma e tem comida para uma semana. Aí eu tirei uma fatia e já ao pôr na língua comecei a me sentir mal. E não era impressão. Eu não me sugestiono facilmente. Então, a pessoa que está no ideal e de repente muda, eu não acredito mais em Deus. A gente acha graça porque é um idiota. Que diferença faz para Deus se eu acredito ou não nele? Então Deus está chorando porque eu, este filho maravilhoso, a partir de hoje fiquei chateado com ele, porque não mandou minha namorada no horário, então agora eu não creio mais em Deus. E daí Deus assim, fica tranquilo, eu te ponho no inferno uma temporada, depois eu tiro do inferno e ponho em outro lugar. Então nós temos que ser lógicos, não diga nada. Uma pessoa de 30, 40 anos tem bom senso para saber o que fazer da sua vida. Mas se é uma pessoa sensata, que está com uma dificuldade, auxiliamos. Mas não tenhamos essa maneira de corrigir os outros. Há pessoas que têm preocupação. Eu tenho tanta preocupação com minha tia, ela não é espírita. Deixa a velhota lá, ela está bem. Ela é candomblessina, ótimo. Acredite em alguma coisa. Não está fazendo mal a ninguém, ela pode ser feiticeira, pode ser menina do gantuá, do tarancuá, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa ter fé e agir mal, isso é ruim. É muito pior do que não crer. Muitos amigos me dizem, eu não creio em Deus. Eu digo, nem eu. Mas, Divaldo, você não crê em Deus? Não. Por que você não crê? Porque eu não entendo. Como é que eu posso acreditar numa coisa que eu não entendo? Você não entende Deus? Não. Nem Jesus entendia Deus. Porque Deus é a suprema perfeição. Olhem como os Espíritos disseram. A mente contemporânea ainda não entende as sagradas leis de Deus. Nós entendemos as leis hoje. Mas eu me lembro do telefone lá em Feira de Santana. Era um negócio horrível preso na parede, com uma complicação. Agora o telefone, eu tenho um desse tamanho.
Porque tem um mundo. Eu quis ver determinada figura no Museu do Louvre, então passei o telefone e olhei. Quando eu fui a Paris, eu queria me hospedar no hotel, olhei o hotel, olhei a cama que eu ia dormir, olhei o quarto. Naquela coisa tem o mundo, tem trilhões de informações. Agora imagine no corpo humano, para o acaso, de repente, fazer um corpo com essas reações químicas. Então, eu me lembro das pessoas que têm manias alimentares. Não, eu não gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa. Ah, a carne, eu vou comer carne. Mas a carne tem isso, tem aquilo, a pessoa faz aquele estado aliás. Nada como a sua carne direitinha. Ah, mas a carne faz mal ao espírito. Se você comer 1 quilo de carne, vai lhe matar. Não é o espírito, é o corpo. É uma questão de ponderação. Se você não gosta, é preferência. Tanta coisa eu não gosto, eu não faço. Mas é uma questão optativa. Não tem nada a ver com a minha crença religiosa. O jejum. Eu conheci da Suíça uma das mentes mais avançadas do mundo, um arquiteto. Esse senhor, com quem eu mantive um relacionamento muito bom e demorado, ele tinha também algumas manias. Ele, por exemplo, não comia carne e jejuava toda quinta-feira pela manhã. E me dizia: Divaldo, eu jejuo porque fico mais leve espiritualmente. E não como carne, porque a carne atrai espíritos inferiores. Eu achei aquilo tão original que eu digo: pois olha, eu como carne de qualquer tipo, então eu não como carne de gia, de cobra, de sapo. Esse eu não como por pudor, não gosto. Mas se botarem, eu como. E então, rimos muito. E ele disse assim: mas e você não jejua? Eu jejuo quando não tenho dinheiro para comprar, mas quando eu tenho, eu tiro o meu pedaço. Eu passei uma vez um jejum necessário, porque eu não tinha dinheiro, fiquei 3 dias mais ou menos, quando a cabeça começou a ficar tonta, eu carreguei uma mala de um passageiro, ele pagou, eu comprei assim um copo de café daqueles que os portugueses chamam uma média com café com leite e um prego. Prego é um sanduíche, é um pão francês com um pouquinho de manteiga. A manteiga passa por ali pelo pau da lima. E então aqui agora uma salsicha, mas é um pedaço para cá e outro pedaço para lá. O meio é vazio. É experiência. Mas aí eu comi isso com tanto prazer. Eu dizia: meu Deus, estou comendo caviar. Mas me arrependi, porque no dia que eu fui comer caviar, eu achei tão ruim que não engoli o primeiro garfo. E então me disseram: você não gosta de caviar? Eu digo: não gosto, não, detesto. Há uma diferença entre não gostar e detestar.